irá findar. Um dia Jesus, ele voltará. Um dia sim, e bastará. Um dia. Graça e paz aos amados irmãos. Desde já eu quero agradecer por esta oportunidade de tê-lo ouvindo, assistindo a este vídeo, né? Que você possa compartilhar ele para que esta palavra de edificação possa atingir um maior espectro, possa atingir uma maior quantidade de irmãos. Meus queridos, eu tenho muitas coisas para falar aqui aos irmãos, mas serei breve nesta mensagem. O apóstolo Paulo, ele escreve para a igreja de Corinto, exortando os irmãos, né, lá nas proximidades do capítulo 3, ele diz o seguinte: amados, eu não pude falar a homens espirituais, porque entre vós existe, no meio de vós, existe facções, sabe? Existe divisões entre vocês, existe partidos. Sabe por quê? Porque uns dizem que é de Paulo, outros dizem que é de Cefas, que é Pedro, outros dizem que é de Apolo. Estaria o corpo de Cristo dividido? Entre vós existe contendas, eu fiquei sabendo. Amados, qual o propósito do Eterno para conosco? Quando nós voltamos lá para o ano 330, a gente sabe de toda essa mudança que houve, né? Os concílios de Nicéia, sabe, as coisas que foram agregadas, desde quando o apóstolo Paulo, na cidade de Gálatas, já lutava ali contra aqueles amados que estavam se infiltrando, amados irmãos que tinham se afastado do ensinamento, estava se infiltrando entre os irmãos para privá-los da liberdade que é em Cristo Jesus, estavam tentando introduzir doutrinas e textos e contextos da antiga aliança, cujo qual o escritor de Hebreus diz que quando um novo testamento é feito, aquele outro testamento já está obsoleto, né? Ele está mais aprimorado agora na nova aliança. E o apóstolo Paulo, ele já tinha essa dificuldade. A gente sabe que logo depois, com a queda do Império Romano, Constantino, Diocleciano, veio oficializar, a tentar oficializar a igreja como uma religião, né? Institucionalizá-la para poder dominá-la e ser o império que é hoje. Eu peço que depois você pesquise como foi que isso tudo começou, né? O que levou a isso, né? Quando você começar a estudar a antropologia da religião, a história da religião, você vai ver que Jesus jamais dirigiu para alguém como um evangélico. Jesus, ou na época, nenhum apóstolo dirigiu a um discípulo, a um irmão, como cristão. Cristão foi como os filhos de Deus foram chamados nas proximidades de Antioquia, ali, Capadócia, naquelas regiões ali de Antioquia. Ali chamaram os seguidores do Senhor Jesus de cristãos, um superlativo da palavra Cristo, que é oriundo da palavra hebraica Messias, ungido, enviado, né? Que seria Yeshua, Jesus, né? O Messias, o enviado, né? Que é o Cristo, né? Do grego. Sabemos que havia as influências helenistas, estoicas, né? Judaicas, tudo isso, e Paulo sempre ali, com toda a sabedoria que Deus lhe deu, ele sempre lutou contra essas influências e mudanças. Mas sabemos que logo veio a guarda do domingo, né? Veio logo depois o culto aos mortos, as rezas, ladainhas, as canonizações, as inquisições. Isso foi se agregando, a ponto que as pessoas que saem da matriz católica para a matriz evangélica, né, o cristã, pseudo-cristã, ou cristãos nominais, elas acham que saíram do inferno para os céus. Agora, qual é realmente, amados irmãos, quando existe um divisor de águas nas Escrituras, né, e é quando o apóstolo Paulo ele diz assim, olha, que Deus enviará a operação do erro para todos aqueles que não deram crédito, não tiveram amor à verdade. Irmãos, isso divide tudo, o amor à verdade. Quando o Senhor Jesus, em outro texto, ele diz que ninguém vai ao Pai a não ser pelo Filho, e ninguém vai ao Filho a não ser pelo Pai, a quem o Pai quiser revelar, esses textos são textos de alta profundidade espiritual. Palavras como essa do Senhor Jesus, que é lida como uma frase de impacto em um para-choque de um caminhão, é preciso a palavra da ciência revelada,
do dom de uma vida de busca, de oração, de prática das Escrituras, para nós entendermos esse corpo espiritual, essa visão do grande Deus eterno, a graça revelada. E o apóstolo Paulo, os discípulos, os apóstolos, sempre estavam preocupados com isso. Tá? E essas coisas foram sendo adicionadas, essas heresias, foi se avolumando, ao ponto que quando eu agora aceito ter um encontro com Cristo, eu penso que por estar em uma matriz católica, em uma matriz evangélica, em uma matriz pentecostal, as divisões evangélicas e subdivisões, pentecostais, neopentecostais, estilo clássico, que são as igrejas históricas, as instituições, denominações, onde Deus se move diante de tudo isso. Esse era o plano de Deus original, é o propósito de nós estarmos divididos em crédulos e leigos, né? Crélogos e leigos, dos que creem em uma linha filosófica, pentecostal, teológica, neopentecostal, teologia da libertação, teologia da prosperidade, né? E tantas outras teologias e tantos ismos que existem por aí. Eu gosto muito daquele texto que o nosso apóstolo João, pelo Espírito Santo, nos traz a revelação, lá na primeira epístola de João, capítulo 3, e lá no versículo de número 2, 3, ele diz que todos aqueles que têm fé e que creem na vinda do Senhor Jesus se purificam a si mesmo, como ele é puro, né? E ele diz assim, que grande amor nos tem concedido o Pai eterno, o Pai das luzes, de sermos chamados cristãos, evangélicos? Não, filhos de Deus. Lá em Mateus, nas proximidades do capítulo 5, 6, ali quando o Senhor Jesus ele diz que a sabedoria é justificada pelos seus filhos, né? E quem é a sabedoria lá, de Provérbios capítulo 8, desde o início estava ali o verbo, a sabedoria, a palavra, o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós, né? O haja luz, tudo isso são questões de alta profundidade espiritual. Mas no meio disso tudo, então Deus perdeu as rédeas, a reforma protestante foi tão protestante assim. Era propósito de Deus estar todos ali debaixo de uma autenticidade romana, né? Como tudo isso se deu, Diocleciano, as influências, né? Desses imperadores, Constantino, Diocleciano, entre outros, e foram se adicionando através dos concílios, tantas heresias. Hoje, por exemplo, eu vi uma foto de alguém que colocou uma estátua em homenagem a um pastor. Quando eu faço assim, pastor, é porque só Deus sabe quem são aqueles que foram chamados do ventre de sua mãe. Né? Às vezes a pessoa se reúne em de uma determinada seita evangélica, ela se reúne dentro de um grupo, e ali alguém, talvez por questão de aparência, questão de necessidade, consagra aquela pessoa, ou unge, como queiram dizer, reconhece como um pastor. Mas só Deus sabe se aquela pessoa foi escolhida do ventre de sua mãe. Por exemplo, se uma determinada religião evangélica me consagrar pastor, aí existe lá uma ética. Não, isso é uma ética. E eu sou pastor de uma determinada religião evangélica. E ali existe um membro de uma outra religião evangélica. Igreja tal, igreja tal. Aí eu passo, ele está ali caído no chão. Eu não posso pegar ele, não posso levar ele lá para o ajuntamento que eu pastoreio daquela igreja, porque é falta de ética. Aquela ovelha pertence àquela igreja. Eu não posso fazer uma visita na igreja de fulano porque o meu pastor não deixa. Está o corpo de Cristo dividido? Será que a gente não tem sequer uma percepção espiritual para perceber que isso são obras do diabo? Será que não vai aparecer profetas nessa terra para dizer verdades que esses homens estão aí enrustidos? O que é que impulsiona uma igreja evangélica dessa a pregar o evangelho? Serão os dízimos? Serão as ofertas? Será que o estratagema para que eu vá para uma praça pregar é para aglutinar muita gente aqui neste local de reunião e o meu ego não fique destruído ao achar que o outro vai dizer fulano não é um pastor porque a igreja que ele pastoreia só tem 5 gatinhos pingados, é uma igreja de fundo de quintal. E ali tem uma igreja na esquina que está dando o copo ungido. Tem uma igreja ali que está dando uma pilha espiritual ungida que você vai ligar em sua casa e vai expulsar os demônios. A lâmpada, traga uma lâmpada que eu vou orar pela lâmpada e nós vamos ungir a lâmpada e essa lâmpada aí ela vai fazer uma obra. Quando acender, a luz da lâmpada vai expulsar os demônios. Eu já cheguei a ver isso aí nas televisões desse país. Né? A vassoura ungida que você vai varrer, traga uma vassoura que nós vamos ungir a sua vassoura e você vai varrer a vassoura dentro de sua casa e vai expulsar espíritos, né? Quando não é isso, essas músicas que eles cantam aí, nomenclatura se evangélica, pisa na cabeça do diabo, faz isso, vai aquilo. Irmãos, será que essas pessoas que se intitulam profetas realmente são profetas? Será que elas estão tendo ideia do que é que está acontecendo nesse mundo? Será que elas não entendem que Israel, a igreja do Senhor,
sabe, as profecias que foram vaticinadas em Cristo Jesus, as profecias que são para o final dos tempos, Ezequiel, Jeremias, Daniel, desde o cativeiro babilônico, sabe? Será que eles estão tendo entendimento das coisas que estão acontecendo aí agora? Será que o evangelho é pregado nesse país? Será que essas pessoas que são supostos pastores, que estão aí nas redes de televisão, show da fé, show disso, show daquilo, sabe, colocando lâmpadas nos púlpitos, todo um estrelismo, sabe? Eu quero dizer que o evangelho é poder de Deus para todo aquele que nele crê, meu querido. Será que você está preparado para ouvir essa palavra? Apartai-vos de mim que não vos conheço. Mas, Senhor, eu estava ali no ajuntamento, expulsando demônio, curando enfermos. Amados, tenha misericórdia de sua alma. Vá buscar ter amor à verdade, vá botar a boca no pó, pedir que Deus venha revelar, mostrar essa podridão, essa sujeira que se dizem gospel e evangélicos. Sites de fofoca gospel, meus amados. Sabe, escândalos, que quando esses homens que eram para ser exemplo cometem escândalos, eles são reconstituídos em menos de 2, 3 meses. Mas se for um irmãozinho do banco lá que cometeu um pecado, é uma injustiça. O que rouba $1 bilhão estão aí soltos aí, porque entraram com 50, 60 advogados. Quem rouba uma galinha está preso na Lemos de Brito. Está preso na Lafayette Coutinho. Quem trafica 1 tonelada de drogas está livre, mas quem foi pego com 5 papelotes acima de 10 gramas de qualquer droga ou entorpecente está preso como traficante. É um sistema injusto, corrompido, que está aí dentro daquilo que dizem ser igreja e de ser religião, meus irmãos. Será que nós não vamos abrir os olhos? Será que nós não vamos buscar da parte do Eterno revelação para entender, irmãos, o temor que nós temos? Sai fora dela, povo meu. O que é que você viu nesses lugares, nesses ambientes, irmãos? Cantores que se dizem que estão cantando cânticos espirituais para reunir os amados irmãos, edificar, cobrando para cantar, para pregar show gospels. Vigília que não tem oração, irmão. Vigília que só é festa, que só é dança, que só é pulo. Um egocentrismo, aquilo que é centralizado no homem, nos astros. É o pastor presidente, é o pastor fulano, é o pastor da unção poderosa, irmãos. Meu Deus, que coisa. Aí onde é que o Eterno, como ele vai operar? Quem são os do Eterno, amados? Quem são os escolhidos? Quem são aqueles que estão lá cumprindo aquela profecia de Ezequiel, capítulo 9, quando Deus diz a Ezequiel, cava um buraco na parede. E quando Ezequiel cava um buraco na parede, ele foi levado pelo Espírito de Deus. Ele foi conduzido ao templo, irmãos. E ali o Espírito de Deus manda ele cavar um buraco na parede. E quando ele cava um buraco na parede, você sabe o que é que Ezequiel, Deus disse, olha o que eles estão fazendo aí. E Ezequiel, quando abre ali um buraco na parede, que ele começa a olhar, ele começou a ver na parede do templo, meus amados irmãos, imagens de animais que eram abomináveis, cegonha, animais porco, animais que não se comiam, que eram tidos como imundos. E Ezequiel ficou abismado e Deus disse, eu vou lhe mostrar coisas piores que eles estão fazendo. Olha para tal lugar. E quando ele olha para um lado, ele vê as pessoas adorando, os sacerdotes, os pastores da época, responsável de trazer a palavra e o conceito divino para o povo. Eles estavam, amados irmãos, adorando ao Deus Tamuz. Hoje é Mamon, amados. Será que você não vai encurtar a sua natureza? Você não vai se sacudir para que essas coisas não se impregnem na sua alma? Será que você vai ficar ainda achando que essas pessoas estão com Deus e estão com o Espírito Santo? Porque quem está falando é um Hellis. Quem está falando é uma pessoa que não tem nada para ostentar, para dizer, não, o Deus poderoso é com ele. Me mostre qual foi. Jeremias era de Deus? Deus era um homem? Jeremias era um homem de Deus? Como Jeremias era um homem de Deus? De Deus não seria aqueles profetas que estavam ali ao lado do rei, do lado do poder, do lado da glória, das grandes marchas, das grandes convenções, dos grandes intocáveis, dos patriarcas? Como Jeremias? Como Jeremias estava ali em um poço de lama podre, que foi descido com um pedaço de corda, e jogava um pão, talvez aquele pão chegava ali sujo de barro, no fundo de um poço de mais de 20 ou 30 metros para pegar o lençol freático de regiões secas, a ponto que o poço estava seco. Era um homem de Deus, Jeremias? Será que eu sou um homem de Deus e está falando isso para você? Sendo que o sistema é tão grande, é tão poderio. E como é que você é um homem de Deus, amados irmãos? Se eu não tenho nada para ostentar, me mostre qual foi o discípulo que teve. Me mostre qual foi o apóstolo. Me mostre qual foi aqueles que foram lançados aos leões, queimados com betumes dos poços de assaltos que arrancavam do deserto de betume,
e eram incendiados como postes de iluminação nas praças romanas. Eu pergunto a você, irmãos, que está buscando a glória deste mundo, o reconhecimento deste mundo, que está buscando o soldo das suas pregações, como bem disse o apóstolo Paulo, que nos últimos tempos vão convidar apenas aquelas pessoas que preguem aquilo que eles querem ouvir. E o que é que eles querem ouvir, amados irmãos? Eles não suportam ouvir 30 minutos de uma mensagem de arrependimento, uma mensagem. São pessoas que se promovem. Irmãos, eu estou aqui nesta rede social porque é a forma que eu achei de usar essa tecnologia para que esta palavra seja alcançada por muitos que buscam a salvação. Olha o que esses homens falam, olha o que eles pregam, vejam as atitudes e os comportamentos dele, amados. Realmente, irmãos, as pessoas que não estão buscando a Deus estão sendo enganadas. Mas o apóstolo Paulo bem disse que o Deus desse século cegou o entendimento de todos aqueles que não obedecem a Deus, que não praticam a palavra de Deus para poderem ter em vida, para poderem ter os olhos do entendimento iluminados pela prática da palavra do Senhor, o Deus eterno. Quando o apóstolo Paulo ele escreve pelo Espírito Santo dizendo: conjuro-te pelo Deus vivo que pregues a palavra a tempo e fora de tempo. Ele chegava a dizer: eu exorto agora com lágrimas. Eles são inimigos da cruz de Cristo, porque o Deus deles é o ventre. Eles só se preocupam com as coisas desta terra, com os prazeres hediondos desta terra. Eu pergunto a você, meu querido irmão, olha o que Paulo diz: enviarei a operação do erro para aqueles que não tiveram amor à verdade. Você sabe o que é o amor à verdade? Você viu que o Senhor Jesus disse: aquele que tem a minha palavra, eu tenho, está aqui em minhas mãos. Mas não é só ter a palavra, não é só ter a Bíblia. Aqueles que têm a minha palavra e obedece, meu Pai o amará. E eu virei com meu Pai e farei dentro dele morada. Se as minhas palavras estiverem em vós, tudo o que for pedido será feito. Tiago disse: pede, mas não recebe, porque pede para os seus deleites, os seus prazeres. O que é que a palavra quer que você peça? Tudo aquilo que é para a glória do Pai. Jesus disse: não se acende uma luz e se coloca debaixo de uma mesa, e também não pode se colocar uma cidade edificada sobre um monte e esconder a luz dela, assim que os homens deste mundo vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Que obras são essas? São templos construídos? São templos construídos? Será que as obras que Jesus está dizendo é rádio, é templo de Salomão, é construções góticas, né? Nós estamos fazendo uma obra missionária. Será que é um estratagema para recolher mais ofertas? Para ter uma arrecadação maior, livrarias, livros, bíblias, camisas, né? O slogan, né? Jesus é uma marca muito boa que vende muito. Só como um capitalismo, um consumismo. O que é que queremos, irmãos? Enviarei a operação do erro para todos aqueles que não tiveram amor à verdade. Quem tem amor à verdade abandona. Aquele que ama mãe, ama irmãos, ama filhos, ama esposa mais do que a mim, não são dignos de mim, disse Jesus. Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salva-la-á. O que queremos, irmãos? Abra os seus olhos. Saia dessa esfera de comodismo. Saia desse estrelismo todo. Sabe? É a igreja gótica, é pintada de preto, é muita luz, é muita coisa. As pessoas morrendo espiritualmente porque buscam essas facilidades. Busca o amor de Hollywood, busca tudo certinho como uma novela, como um filme. A vida tem durezas, a vida tem renúncia. Sabe, seria muito difícil uma pessoa que está condicionada a esse evangelho gospel de religião viver nos tempos apostólicos. Seria uma derrota muito grande ser comida por um leão, ser comido por um leão, ser queimado, né? Andar como vagabundo, tido como lixo, escória da terra. Pense nisso, meu querido. O apóstolo Paulo lhe fala: examinai a vós mesmo para ver se vocês não têm sido já renunciados, negados por Cristo Jesus. Pense nisso, abra teu coração, se arrependa, fuja desses movimentos, fuja de tudo isso que você está vendo aí, para que você possa escapar pela sua vida. Porque o que vem pela frente, eu não sei
A igreja está salva, o corpo de Cristo está santificado, uma igreja santa, pura, sem rugas, sem mácula e sem manchas. Mas estão protegidos e Deus lhe dará livramento. Agora, essas pessoas que estão envolvidas, achando que são salvas, só a misericórdia do Senhor e elas se despertarem para ter amor à verdade. Que Deus possa ter misericórdia da minha vida, da sua vida, e que você possa ter esse encontro real com o Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus te abençoe. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vindo o dia do seu juízo. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Temei a Deus e dai-lhe glória. Dai glória a Deus, enquanto não vem o tempo da escuridão. Deus nos ilumine. Muito obrigado, meu irmão. Vem do alto lá do trono do Supremo, ricas copiosas bênçãos lá do céu, que se espalha sobre todo o globo terra, onde habita os santos que vão receber. Confia no Senhor e ora, de joelho e a face no chão. Constante o teu tema seja buscar a Deus em oração. Desperta a madrugada e clama pelo óleo da unção de Deus, que breve tu verás descer vitória que vem lá do céu. Se tu clamas e espera muito tempo pelas bênçãos lá do trono do Senhor, tu jejuas e deixa mais cair teus prantos, que na taça o anjo leva ao Deus de amor. Confia no Senhor e ora, de joelho e a face no chão. Constante o teu tema seja buscar a Deus em oração. Desperta a madrugada e clama pelo óleo da unção de Deus, que breve tu verás descer vitória que vem lá do céu. Paciente, espera em Deus, nele confia, como Abraão, Davi, Jó, nele esperou. Pelos prantos de Ana, Deus lhe deu um filho. Ouviu Elias e também ouve o teu clamor. Confia no Senhor e ora, de joelho e a face no chão, que breve tu verás descer vitória que vem lá do céu, vitória que vem lá